Vamos começar um estudo muito importante, o homem espiritual. Sabemos que o homem é composto de espírito, alma e corpo. O conceito corrente da constituição dos seres humanos é dualista, alma e corpo. Segundo este conceito, a alma é a parte interior espiritual invisível, enquanto que o corpo é a parte corporal externa visível. Embora haja algo de certo nisto, contudo é inexato. Esta opinião vem de homens caídos, não de Deus. Além da revelação de Deus, não há nenhum conceito seguro. Que o corpo é a cobertura externa do homem é, sem dúvida alguma, correto, mas a Bíblia jamais confunde o espírito e a alma como se fossem a mesma coisa. Não só são diferentes em condições, mas também suas naturezas diferem uma de outra. A palavra de Deus não divide o homem em duas partes de alma e corpo. Pelo contrário, trata o homem como um ser tripartido, espírito, alma e corpo, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E o próprio Deus de paz o santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Este versículo mostra claramente que o homem está dividido em três partes. O apóstolo Paulo se refere aqui à santificação total dos crentes. Vos santifique completamente. Segundo o apóstolo, como se santifica uma pessoa por completo? Guardando o seu espírito, alma e corpo. Com isso é fácil compreender que o conjunto da pessoa compreende essas três partes. Este versículo também faz uma distinção entre espírito e alma, pois de outro modo Paulo teria dito simplesmente sua alma. Posto que Deus distinguiu o espírito humano da alma humana, concluímos que o homem está composto não de dois, mas sim de três partes: espírito, alma e corpo. Tem alguma importância a divisão em espírito e alma? É um assunto de primordial importância porque afeta tremendamente a vida espiritual do crente. Como um crente pode compreender a vida espiritual se não conhecer o alcance do mundo espiritual? Sem compreender isto, como pode crescer espiritualmente? O fracasso em distinguir entre o espírito e a alma é fatal para a maturidade espiritual. Com frequência, os cristãos consideram espiritualmente o que é anímico, ou seja, da alma, e desta maneira permanecem em um estado anímico e não procuram o que é espiritual seriamente. Como poderemos escapar do fracasso se confundirmos o que Deus dividiu? O conhecimento espiritual é muito importante para a vida espiritual. Acrescentemos, não obstante, que para o crente é de igual importância, ou mais, ser humilde e estar disposto a aceitar o ensino do Espírito Santo. Se o for, o Espírito Santo lhe concederá a experiência de dividir o espírito e alma, embora possivelmente não tenha muito conhecimento sobre esta verdade. Por um lado, o crente mais ignorante, sem o mínimo entendimento da divisão de espírito e alma, pode, entretanto, experimentar essa divisão na vida real. Por outro lado, o crente mais informado, conhecedor por completo da verdade sobre espírito e alma, pode, entretanto, não vivê-la em sua experiência. Muito melhor é o caso da pessoa que pode ter tanto o conhecimento como a experiência. No entanto,
A maioria carece desta experiência. Em consequência, é bom começar por guiá-los a que conheçam as diferentes funções do espírito e da alma e em seguida animá-los a procurar o que é espiritual. Outras partes da Bíblia fazem a mesma diferenciação entre espírito e alma. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Neste versículo, o escritor divide os elementos não corporais do homem em 2 partes, alma e espírito. Aqui se menciona a parte corporal através das juntas e das medulas, órgãos motores e sensoriais. Quando o sacerdote utiliza a faca para cortar e dividir totalmente o sacrifício, não pode ficar nada oculto. Inclusive se separam as juntas e as medulas ou os tutanos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus usa a palavra de Deus sobre o seu povo para separá-lo todo, para penetrar inclusive até a divisão do espiritual, o anímico e o físico. E daqui se deduz que, posto que se pode dividir a alma e o espírito, devem ser diferentes em sua natureza. Assim, é evidente aqui que o homem é um composto de 3 partes. Muito obrigado pela sua atenção. E na próxima aula estaremos estudando a criação do homem. Não perca, estamos estudando o homem espiritual. Que Deus te abençoe.